a gente falou no comecinho do programa, eles podem ser grandes, pequenos, podem ser quietinhos, estabanados, não importa. Por mais cuidado que a gente tenha com os nossos bichinhos, né, com o nosso cachorrinho, ele pode sim estar sujeito a sofrer com problemas ortopédicos, assim como qualquer ser humano, né? Assim como nós humanos também estamos sujeitos a sofrer com isso. Essas doenças, elas podem ser adquiridas por meio de traumas, quedas, ou podem ter também, né, ser também um fator genético que já nasce com o animal, ou então podem ser agravadas com a chegada da idade. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o assunto, porque é entendendo que a gente consegue ajudar e amparar os nossos bichinhos, né? O que fazer para evitar? Tem como evitar, como tratar, né? A gente vai conversar a partir de agora com o veterinário Daniel Serafim, já está aqui comigo. Tudo bom, Daniel? Tudo bem. Bem-vindo mais uma vez ao nosso Tem de Tudo. E esse é um assunto muito importante, porque eu acho que tem gente... Pode ser que algum tutor, né, papai e mamãe, tenha notado algum comportamento estranho no seu bichinho e não saiba que ele pode estar com um problema ortopédico. Eu queria começar perguntando se eles são comuns e quais os mais comuns, né, os que mais acometem os nossos bichinhos. Certo. Então, os problemas ortopédicos, eles são comuns. Hoje chega a representar 10 a 15% das causas de atendimentos veterinários. Tá? As causas elas podem ser diversas, tá? Como você bem citou, causas genéticas, degenerativas, traumáticas. Atualmente, as principais causas que o tutor leva o animal para uma avaliação ortopédica são causas traumáticas, né? Que seriam ali as fraturas, e causas degenerativas. Tem alguma relação com raça? Alguma raça ela é mais propícia a desenvolver problemas ortopédicos? Sim, o fator genético ele é bem importante, tá? E aí tem algumas raças, por exemplo, são mais susceptíveis a alguns tipos de luxações, por exemplo, luxações de patela, que é bem comum no animal de pequeno porte. Alguns problemas degenerativos, osteoarticulares articulares, são bem comuns em animais de grande porte. Então, o fator raça, idade, peso são fatores bem importantes. Fatores externos também, você já citou, mas tipo, de repente o meu cachorro é um animal de grande porte, mas ele vive num apartamento, num ambiente menor, ele não consegue se exercitar tanto. Isso também pode causar algum problema ortopédico no nosso bichinho? Sim, com certeza. Então, assim, os fatores ambientais, eles são muito importantes. O ambiente que o animal vive, o piso liso, por exemplo, é um fator que sobrecarrega ali a articulação. E muitas vezes isso vem associado a uma diminuição do exercício do próprio animal. Às vezes uma alimentação inadequada. É cada vez mais comum a gente ter o paciente obeso na nossa rotina, que acaba agravando problemas articulares. Quais são os sintomas visíveis, Daniel? Inicialmente, muitas vezes, esses sinais vão ser bem discretos. O tutor pode começar a notar uma diminuição da atividade desse paciente, pode notar ele ter relutância em fazer alguns exercícios que antes ele faria e não está fazendo mais. Por exemplo, às vezes o animalzinho subia uma escada com facilidade, agora ele vai estar mais relutante. Às vezes o animalzinho tentava subir na cama ou no sofá, agora ele não consegue mais. Às vezes pode chegar a tal ponto que o animal até reluta em andar para fazer necessidades básicas. Então, aí liga o sinal de alerta que ele pode estar com algum problema ortopédico. Você falou que são várias as causas, vários tipos de problema. Então, como é que eles são identificados, Daniel? Isso. Então, uma vez que o tutor observa esses sinais do animalzinho, ele diminuindo a atividade, ele demonstrando dor, às vezes o animalzinho pode chegar a vocalizar, ou ele fica lambendo excessivamente uma área, ou o tutor nota inflamação ou edema localizado, o ideal é já procurar a ajuda veterinária. Porque como as causas podem ser diversas, ter fatores genéticos, traumáticos, ambientais envolvidos, é importante essa avaliação criteriosa para se identificar o problema que está ocorrendo com o seu pet. Agora, a pergunta, como é que é feito o tratamento? Em nós, seres humanos, a gente tem a razão, a gente tem a consciência. De repente, se precisar imobilizar aqui um membro, a gente faz, a gente passa, precisar fazer uma fisioterapia. Mas os bichinhos é mais difícil de a gente controlar isso, né? Então, como é que a gente consegue tratar as doenças ortopédicas nos animais? Isso, então assim, uma vez identificada a causa, né, vai ser direcionada o tratamento adequado. Muitas vezes é necessário, assim como nós, o paciente passar por fisioterapia também,
que vai auxiliar na melhora, no ganho muscular, no alívio da dor. Então, muitas vezes é necessário um tratamento medicamentoso, que vai ser necessário ser feito pelo tutor, né? As medicações orais, às vezes, é necessário um tratamento mais prolongado. Em alguns casos, é necessário uma intervenção cirúrgica, seja em alguns casos de fraturas, né? Ou mesmo luxações ou doenças osteoarticulares degenerativas. Então, a depender da doença, da causa, será direcionado o tratamento mais adequado. A gente está falando dos cães, né, dos cachorrinhos, mas enquanto a gente falava, apareceu a imagem também dos gatinhos, né? Eles também Sim. são suscetíveis aos mesmos problemas que os cães, doutor? Sim, eles são susceptíveis. Tem alguns problemas que é menos frequente no cães do que observado em cães, em gatos. Por exemplo, as doenças degenerativas osteoarticulares não são tão comuns no gato. Assim como a gente observa nos cães. Mas muitos problemas traumáticos a gente observa no gato, principalmente pelo hábito que o gato tem de sair de casa. Então, é muito comum o animalzinho ser atropelado, por exemplo, e isso leva a fraturas graves, que é necessária intervenção cirúrgica. Tá certo. Agora eu pergunto para você, a gente consegue evitar esses problemas? Sei que alguns, como você falou, tem causas genéticas, acredito que essas sejam mais difíceis de se evitar, mas como fazer para a gente, pelo menos, tentar, né, diminuir os riscos dos nossos amigos pets desenvolver aí problemas ortopédicos? Certo. Eu sempre recomendo uma avaliação preventiva. Então, você que é tutor, que tem o seu animalzinho, ou está sendo um tutor de primeira viagem, ou se já tem o seu pet em casa, uma avaliação preventiva seria o mais adequado, porque muitas vezes o animalzinho já pode ter um problema ortopédico que de forma silenciosa o tutor não observa ainda, então ao passar por essa avaliação já seria possível se identificar e iniciar precocemente um tratamento, tá? E também ter muito cuidado com fatores ambientais, realmente evitar o animalzinho ficar em piso muito liso, se for possível, ou dar preferência por pisos que sejam menos lisos, ou por tapetezinho, local onde o animal convive com mais frequência. Ter muito cuidado com a alimentação, então, assim... Eu já ia perguntar, porque em nós, seres humanos, a gente costuma tentar fortalecer os nossos ossos. A gente diz assim, né? Aí ingere cálcio, né? Algumas vitaminas que ajudam nisso. É possível fazer isso também com os bichinhos? Isso. Geralmente, a suplementação, a gente prescreve em situações mais específicas. Hoje, as rações de boa qualidade, elas já são rações bem completas. Então, o essencial é evitar-se alimentos fora dessa dieta, principalmente o excesso de petisco, uma alimentação além do que o animalzinho precisa, para evitar que ele engorde com isso, fique com sobrepeso, para evitar que essas articulações sejam sobrecarregadas. Tá certo, Daniel. Mais uma vez foi uma alegria receber você aqui com a gente esclarecendo que a gente fala que é mais difícil, o trabalho de vocês é belíssimo, é como se pediatras, né? Porque os animais não verbalizam, assim como as crianças, o que sentem. Então, para identificar, às vezes tem mais dificuldade, por isso o tutor, se vocês que são profissionais, né, já tem que saber interpretar, imagina o tutor, né, que não tem essa habilidade. Mas aí a gente sempre procura dar essas dicas para orientar os papais e as mamães pets, né? Estarem sempre de olho aos sinais, né, de que algo pode não andar bem com a saúde dos seus bichinhos. Com certeza. Obrigada, Daniel. Muito obrigado. Volte sempre aqui com a gente. Sempre uma alegria receber você.